O Orengo participou ontem de um jantar com o Fernando Haddad. Imagine o Orengo num jantar, que responsabilidade do mestre Cuca, né? Hum. Mas ao lado, tava lá cozinha maravilhosa com Fernando Haddad. Porque ao lado estava o ministro da Fazenda. E o Orengo, entre uma garfada e outra, foi tirando informações do Haddad. O que estava no cardápio, Orengo? Bom dia. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla. Bom dia a todos. Cardápio reforma tributária, viu, Megali? E também nova regra fiscal, né? Um assunto que vem sendo cozinhado há tempo. É verdade. Mas baixou a fervura, né? É um festival de trocadilhos, né? Agora, sabe que é interessante, porque é uma abertura do ministro Haddad, muito bem recebida, né? Muito bem recebido esse gesto aí de abertura. Ele falou muito sobre isso, né? Sobre a necessidade do Ministério da Fazenda dialogar, conversar, chamar setores, né, para discutir, e principalmente o empresariado, né? Foi um evento do Grupo Esfera, com empresários, né, de setores importantes da economia, para ouvir o ministro das prioridades, né? O ministro falou muito sobre a reforma tributária, está motivado, aí, esperançoso que o texto vai passar, porque conta com o apoio de governadores. Isso é até uma referência que na Câmara, a Câmara precisa pegar aquela proposta 110, a PEC 110, que já tramita no Senado Federal, para que consiga avançar com mais facilidade, porque lá teve uma participação importante de governadores. Agora, muita gente de olho na nova regra fiscal, até porque o ministro anunciou a antecipação do envio ao Congresso Nacional, que se esperava era uma proposta em abril, vai enviar em março, e aí tem uma questão técnica importante. O Congresso Nacional precisa discutir aquela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define balizas do orçamento para o ano que vem, né? E aí, se você consegue antecipar a discussão, é melhor, precisa fazer um olhar aí mais amplo, né, do que poderá gastar e investir, né? E é preciso lembrar, Sheila, Carla e Megali, que existe essa regra ainda do teto de gastos, que foi criada no governo Temer. Por que a regra foi criada? Vinha daquela crise muito aguda do governo Dilma. O presidente Temer, à época, estabeleceu um teto, né, para impedir que o governo gastasse mais do que o aumento da inflação do ano anterior. Então tinha um limitador. Qual é o problema? O teto foi furado, né? Foi furado diversas vezes, né? No governo do presidente Bolsonaro, agora na transição, pela última vez com a PEC da transição, né? Então, é um teto que perdeu credibilidade. Uma referência que o ministro fazia é que outros países não estão adotando um limitador tão exigente, né? Agora ele falou o seguinte: a proposta que vai ser apresentada ao Congresso Nacional precisa ser crível, e também exigente, né? Então, vai negociar muito com os parlamentares. A gente já tinha trazido aqui uma informação de bastidores, de um integrante influente do governo, dando conta de que a discussão da regra fiscal teria até mais dificuldade no Congresso do que a reforma tributária, né? Apesar de a reforma já estar há muito tempo no Congresso, ela conta com um ambiente mais favorável, uma confluência aí de interesses, né? A gente estava citando os governadores, também os próprios deputados, agora com uma comissão criada aí que vai ter por objetivo apresentar uma proposta, no máximo, aí, em 3 meses para votação. Então, foco nessas duas propostas que são prioritárias. O interessante é que, nesse encontro, um dos empresários que pôde perguntar ao ministro, né, perguntou o seguinte, né: quando teríamos o Lulinha Paz e Amor, o presidente Paz e Amor, né, fazendo uma referência que o empresariado, o setor produtivo no Brasil, estava aguardando esse momento, justamente para ter segurança em investimentos. E o ministro fez uma referência que cabe, inclusive, aos ministros, quem está no primeiro escalão, né, comprar essas brigas, né, muitas vezes pelo presidente, mas isso que não entende que o presidente está, enfim, né, sem essa postura do Lulinha, paz e amor, mas fez uma referência que o presidente está ansioso, né, em executar, conhece a realidade do país, então fez essa referência 2 vezes, né, da ansiedade do presidente em tocar projetos, e cabe muito a ele, ministro Haddad, encaminhar essas pautas ao Congresso Nacional. Então, olho agora justamente na âncora fiscal, que vai substituir o teto de gastos, né? Eu conversei com uma fonte do Ministério da Fazenda, né, já fazendo uma avaliação futura aí de como isso vai ser encarado no Congresso Nacional, e a avaliação é a seguinte: a ideia é colocar as duas propostas para tramitar, reforma tributária e também âncora fiscal, né? E, por enquanto, o Ministério da Fazenda vem colhendo aí bons retornos da Câmara dos Deputados, inclusive do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então agora é colocar na agenda, né, e correr, porque a gente sabe, se perder a oportunidade de votar neste ano, primeiro ano do governo, são matérias complexas que depois fica muito mais difícil aprovar.
Muito bem. A ver, então, o que estará na bandeja do governo servido ao Congresso e como o Congresso irá digerir essas propostas.